Qual tem sido o principal meio de ensino da igreja nos dias de hoje? Será que ainda levamos a sério os ensinamentos de Cristo transmitido pelos apóstolos ou estamos seguindo uma fé superficial, uma fé diluída? Será que a vida de oração da igreja atual se parece com a igreja primitiva ou é uma igreja que só ora quando está vivendo momentos de crise? São assuntos como esse que nós vamos tratar na nossa segunda aula desse terceiro trimestre de 2025, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Esse trimestre que está sendo comentado pelo pastor José Gonçalves, já fizemos aqui até uma apresentação sobre ele na aula anterior e também um outro vídeo especial só falando sobre o comentarista e também um resumo de todas as aulas que você pode conferir aqui no nosso canal. E o nosso terceiro trimestre está com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Eu sou o pastor Renato Bromochenko, seja bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria ter você por aqui, toda semana estudando conosco a Escola Bíblica Dominical. Então não se esquece, dar aquele joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho e deixa também um comentário porque é muito importante. Copia o link, coloca lá no grupo da IBD, conversa com os irmãos, informa mais pessoas que a gente está aqui toda semana ministrando uma aula ao seu coração para a glória do nome do Senhor. Então vamos à nossa introdução de hoje. A igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, por ser a primeira, a igreja mãe, ela tornou-se um modelo para todas as outras igrejas. Todas as igrejas que foram surgindo depois dela, até os dias atuais, usa a igreja primitiva ali, os estudos do livro de Atos, como uma base para as decisões que vão tomar nos dias atuais. Pois nela foram tomadas várias decisões muito importantes. Cada decisão que era tomada, por exemplo, no envio de missionários, ali no como tratou aquele caso de Ananias e Safira, os mártires da igreja, todas as decisões importantes que a igreja foram tomando foram servindo de exemplo para a prática da igreja dos dias atuais. Ela já nasceu uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, bem fundamentada na palavra e liderada pelos apóstolos, aqueles que tinham convivido diretamente com Cristo. Então isso favoreceu mais ainda ela para ser um modelo para as igrejas dos dias atuais. Era uma igreja da palavra, do Espírito, onde os dons espirituais e as ordenanças de Cristo eram vividas com fidelidade. E as marcas dela servem como padrão até hoje para todas as épocas, para todos os tempos. E é por isso que nós temos estudado agora esse trimestre, estamos estudando esse trimestre todo fundamentado nos ensinamentos ali da igreja primitiva no livro de Atos dos Apóstolos. A palavra-chave da nossa aula de hoje é a palavra modelo. No dicionário, ela significa coisa ou pessoa que serve de imagem, forma ou padrão a ser imitado, ou como fonte de inspiração. Exemplo dado por uma pessoa ou uma coisa que possui determinadas características em mais alto nível ou em mais alto grau. Quando você olha, por exemplo, para o Novo Testamento, a palavra tupos, que ela é traduzida também por modelo, ela significa modelo de acordo com o qual algo deve ser feito. Então esta é a ideia que essa revista de hoje quer passar. O padrão que a igreja primitiva seguia é o modelo com que nós devemos nos inspirar para fazer as coisas nos dias atuais. Então, ela é um exemplo, é um espelho para a igreja dos dias atuais. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós nos deparamos ali com o modelo da igreja primitiva, como ela fazia, as suas reuniões, as suas orações, os seus cultos, os seus ensinamentos. Então, é um modelo para que nós possamos seguir nos dias atuais. Então, no livro de Atos, o médico Lucas registra as características da igreja em Jerusalém, uma igreja cheia do Espírito Santo, alicerçada na palavra, onde os seus membros viviam em comunhão adorando a Deus, cumprindo as ordenanças de Cristo, pregando e ensinando a palavra de Deus em constante crescimento, tornando-se modelo a ser seguido pelos demais que surgiram depois dela em todos os tempos e em todas as épocas. No nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre uma igreja com sólidos alicerces. E no primeiro tópico nós temos aqui uma igreja com fundamento doutrinário. A base de uma igreja genuinamente cristã está na sã doutrina. Veja que Paulo ele pede a Timóteo para que Timóteo ficasse na cidade de Éfeso e ele diz assim, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, para que não tenha outro ensinamento sendo trazido a vocês. A igreja de Jerusalém, ela não era um grupo qualquer de pessoas.
ela foi fundada sobre os ensinamentos dos apóstolos, ensinamentos que eles receberam diretamente de Jesus. Atos capítulo 1, verso de número 2, diz que ele deu o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Então os mandamentos, os ensinamentos que os apóstolos passou para a igreja primitiva foram ensinamentos que eles tinham recebido do próprio Senhor Jesus. Isso mostra que o ensino que a igreja seguia não era algo inventado pelos homens, mas veio da própria autoridade de Cristo delegada aos seus discípulos. Veja que o próprio Paulo chega a dizer que se um anjo descesse do céu e desse outro evangelho, outro fundamento, fosse considerado anátema. E ele chega a dizer que se ele mesmo se desfizesse daquilo que ele já tinha ensinado, que ele também fosse considerado anátema. Então os ensinos que a igreja precisa seguir estão baseados hoje na palavra de Deus. A Bíblia é a base, é o fundamento para que a igreja possa seguir os seus ensinos e a sua pregação. Nos dias atuais, quando tantas ideias contrárias à doutrina bíblica têm invadido as igrejas, é urgente que cada comunidade, cada igreja, cada congregação volte ao modelo da igreja primitiva, valorizando a doutrina saudável, a doutrina equilibrada. É preciso que a igreja promova o ensino sistemático das Escrituras, através dos seus meios de ensinamentos, de cultos, de transmissões da palavra através de cultos de internet, seja qual for o meio que a igreja usa, a igreja precisa promover um ensino sistemático das Escrituras. A gente percebe que hoje que vários cultos, várias mensagens são apenas as mensagens mais fáceis, aquelas que mais agradam o público, aquelas que mais agradam o ouvinte, e muitas partes de ensinamentos edificantes que precisam ser tratados no altar acaba não sendo tratado. É por isso que a escola bíblica dominical tem sido o meio mais eficaz de ensino da igreja dos dias atuais, porque a escola bíblica dominical, ela acompanha um cronograma, ela acompanha todo um gabarito de ensino, onde ela tem uma grade de estudo, onde ela vai passar vários temas, vários assuntos, várias doutrinas para que a igreja possa receber. Assuntos delicados, assuntos que ninguém quer falar, assuntos que jamais alguém colocaria em pauta, mas a escola ela tem uma grade curricular para ser ministrada ao coração da igreja. Então, uma igreja que não investe na escola dominical e não participa do culto de doutrina está se afastando de sua missão principal, que é a de formar discípulos. E cada vez mais os cultos de ensino, cultos de doutrina, hoje é muito comum ouvir aí o termo, culto da palavra, as escolas bíblicas dominicais estão ficando cada vez mais vazias. Você vai vendo que o número, a frequência com que os irmãos estão participando é cada vez menor. E a igreja precisa investir e despertar os seus membros para que eles possam participar desses trabalhos de ensino, para que a igreja possa ter uma doutrina equilibrada, o conhecimento das Escrituras. E alguns fatores eu levo em consideração porque essa evasão que está acontecendo nos dias atuais. Primeiro, existe sim uma falta de apetite espiritual muito grande nas pessoas em aprender a palavra de Deus. Muita gente nos dias atuais já não tem mais o mesmo interesse, a mesma fome da palavra, aquela vontade de conhecer as Escrituras. Está faltando esse desejo ardente nas pessoas de buscar a palavra de Deus. Isso é um primeiro fator que tem levado à evasão dos cultos, de ensino e também das escolas bíblicas dominicais. Um outro fator é a falta de preparo das pessoas que vão ministrar. Porque você tem primeiro a falta de desejo e você tem também a falta de preparo daqueles que vão assumir essa função, que vão estar no altar pregando, na frente da escola bíblica dominical. Então falta às vezes o preparo necessário daquela pessoa que vai se pôr para poder ensinar. E é preciso aí, então que a igreja faça com que essa pessoa se prepare, ela se dedique ao trabalho, que ela leia a lição antes, que ela estude a lição, que ela procure se informar. Hoje é tão fácil você buscar subsídio na internet, buscar livros que venham lhe auxiliar, para lhe ajudar a explicar a lição, trazer o tema, não ficar vagando em temas que não tem nada a ver com aquele assunto da lição. Então hoje tem vários meios de você se aprofundar. E terceiro também é a falta de investimento da própria igreja em querer investir
né, usado os seus recursos para investir na qualidade da sala de aula, na capacitação dos professores, na capacitação de recursos e meios para que o ensino possa alcançar essas pessoas. Então a consequência disso é quando você tem uma vida espiritual superficial, confusão doutrinária, vulnerabilidade diante das heresias, a igreja perde de edificar os seus irmãos. A escola bíblica dominical é o único departamento voltado exclusivamente ao ensino da igreja que tem predominado em todas as áreas, em todos os cantos do Brasil. Eu sei que existe curso teológico, eu sei que existem os cultos de ensino, mas a escola bíblica dominical, principalmente na nossa igreja Assembleia de Deus, é o departamento voltado exclusivamente ao ensino da igreja. E o culto de doutrina, né, que é um grande aliado da escola bíblica dominical, ela forma também bases doutrinárias no fornecimento, né, de assuntos, de palavras, de pregações, de ensinos, para que a igreja possa ser edificada e que a gente possa ter uma vida espiritual cada vez mais forte na presença do Senhor. Mas vamos ainda no primeiro ponto ao nosso segundo tópico: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja que o texto diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, verso de número 42. Isso indica que eles não só conheciam os ensinamentos, mas os praticava e ensinava continuamente esses ensinamentos para os discípulos naqueles dias. E o que é doutrina? Que é essa palavra que a gente está falando desde o início. Doutrina é o conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema que possui importância fundamental para a fé cristã. Isso significa que o ensino de todo o conteúdo da Bíblia acerca de um certo assunto é uma doutrina. Por exemplo, a palavra doutrina, do grego didache ou didache, ela significa instrução ou ensino. Está diretamente ligada ao conceito de discipulado, do treinamento de pessoas. Então, tudo que a Bíblia fala sobre um determinado tema é colocado como doutrina. Por exemplo, doutrina das Escrituras. Tudo que a Bíblia fala, do Gênesis ao Apocalipse, sobre esse assunto é considerado como doutrina das Escrituras. Aí você vai pegar como ela foi escrita, quantos autores, quem foi que escreveu, para quem escreveu, tudo sobre a Bíblia. A formação das Escrituras, a formação do cânon, tudo aquilo ali é chamado de doutrina das Escrituras. Tudo que a Bíblia fala sobre anjos é chamado sobre a doutrina dos anjos. Tudo que a Bíblia fala sobre o pecado é chamado de doutrina do pecado. E assim se forma um conjunto de 10 teologias ou 10 doutrinas fundamentais da fé cristã, ou as 10 doutrinas sistemáticas. Então, é essas doutrinas que a gente está falando aqui. Porque às vezes as pessoas confundem o culto de doutrina, como antigamente era muito comum isso, aquele culto de usos e costumes, onde a igreja ia ensinar apenas os usos e costumes ou corrigir algum comportamento, né, do dia a dia, do costume de determinadas regiões e áreas, e aquilo era tratado como culto de doutrina. E aí hoje, quando não se faz ou não se fala mais de usos e costumes como se falava no passado, as pessoas dizem assim: o culto de doutrina acabou, hoje não tem mais doutrina. Então, para você entender o que é doutrina e o que é usos e costumes aí. Então, a igreja de Jerusalém era uma escola viva de discipulado, onde cada crente se tornava capaz de reproduzir e transmitir a fé com fidelidade. Não era apenas os apóstolos, cada cristão vivia de acordo, eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Na vida da igreja e do cristão é essencial estar sempre aprendendo e também ensinando aos outros. O discípulo, ele é alguém que consegue reproduzir, isso é, ele consegue levar adiante aquilo que ele aprendeu do seu mestre. Foi assim que aconteceu com os discípulos, né? Os apóstolos, eles aprenderam diretamente de Cristo. Então a igreja cristã, a igreja primitiva, ela aprendeu diretamente dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam de Cristo e a igreja primitiva aprendeu dos apóstolos e agora estava vivendo isso a fim de transmitir aos outros para que eles também pudessem aprender. Aqui o verbo perseverar indica continuidade e dedicação no compromisso. Então eles tinham um compromisso com aqueles ensinos, eles perseveravam. Não era uma coisa que aprendeu, esqueceu e não colocou em prática. Eles colocavam em prática no dia a dia. Já a doutrina dos apóstolos aqui se refere ao conjunto de ensinamentos práticos e teológicos que eles receberam,
de Jesus e estava repassando para a igreja com autoridade espiritual e orientação para a igreja. Então, só para você entender, doutrina dos apóstolos não significa que esse ensinamento nasceu diretamente dos apóstolos. Eram ensinos que eles tinham recebido do próprio Senhor Jesus e estava passando para a igreja. E eu peguei até alguns exemplos aqui para citar para você entender isso claramente. Por exemplo, acerca do arrependimento e da fé. Olha o que Jesus disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus estava ensinando isso aqui para os discípulos, pregou na presença deles. E aí, lá em Atos capítulo 2, verso 38, Pedro vai pregar e diz: arrependei-vos em nome de Jesus Cristo. Atos 17:30, Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então os ensinamentos aqui, a doutrina dos apóstolos, eram ensinos fundamentados naquilo que Jesus tinha ministrado. Quando você vai, por exemplo, o amor ao próximo, João capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí em Gálatas capítulo 5, verso 14, Paulo diz: toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em 1 João capítulo 4, verso 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Então veja que tudo que os apóstolos ensinavam aqui no Novo Testamento era aquilo que eles tinham recebido de Jesus. Acerca do perdão, Mateus 6,14 diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Em Efésios capítulo 4, verso 34 diz: sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros. 1 João capítulo 2, verso 10: quem ama seu irmão permanece na luz. Sobre pureza e santidade, Mateus capítulo 5: bem-aventurados os limpos de coração. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, ele diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então aqui só foram alguns exemplos que eu estou citando para você entender que essa doutrina dos apóstolos não era doutrina dos apóstolos. Eles criaram, eles pensaram naquilo e estavam passando para a igreja. Começaram a criar normas para a igreja. Não existe isso. A norma, os ensinamentos partiram de Jesus e eles estavam apenas reproduzindo. E tudo aquilo que eles estavam reproduzindo, a igreja obedecia e perseverava, porque eram os ensinamentos que estavam vindo de Cristo, oriundos da palavra de Cristo. A igreja deve cuidar muito bem daquilo que ela ensina, daquilo que ela ministra. Paulo vai dizer que a gente precisa manejar bem a palavra da verdade. Seus líderes e membros precisam estudar a Bíblia com seriedade, buscando sempre compreender e praticar fielmente o que Deus revelou através dessa palavra. Então você que é professor de escola bíblica, você que é aluno, você que é membro, você que é pastor, nós precisamos ter responsabilidade na hora de estudar as Escrituras para que a gente possa passar para as pessoas. Sem um ensino sólido, sem uma base sólida, a igreja ela perde o foco, ela perde a sua própria identidade, ela perde a sua característica de igreja de Cristo. E assim ela começa a ter uma ferraza, uma pregação que se torna apenas uma pregação de autoajuda motivacional. Os membros se tornam consumidores de culto em vez de verdadeiros discípulos de Cristo e a igreja deixa de edificar. Então a gente precisa ter uma fé sólida, bem fundamentada na palavra de Deus. Mas vamos ao nosso terceiro tópico, ainda no primeiro ponto. Uma igreja relacional e piedosa. Além de ensinar, a igreja de Jerusalém era marcada por sua comunhão genuína. O que é comunhão? A palavra comunhão, ela aparece no grego, a palavra koinonia, que ela aparece 20 vezes no Novo Testamento. E ela significa compartilhar, ter em comum e participar juntos. No contexto do Novo Testamento, ela vai além de simplesmente estar presente fisicamente com outras pessoas. Trata-se de relacionamentos profundos, espirituais e fraternos. Há uma comunhão permanente. É um vínculo que cria laços, que une a igreja em todos os seus aspectos. Essa comunhão, ela fortalece o corpo de Cristo porque ela cria um ambiente onde as pessoas se sentem apoiadas, se sentem amadas, se sentem compreendidas. Romanos capítulo 12, verso 10 até o 13 na versão NVI, diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês.
Nunca falte em vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sem isso, a igreja corre o risco de se transformar em um espaço frio, apenas cheio de atividades, mas sem vida verdadeira, sem verdadeira vida espiritual. Então se torna apenas um ambiente onde as pessoas se reúnem, prestam culto a Deus, mas não há vínculo. Não há ali uma amizade sólida, um relacionamento firme, onde há comunhão, onde um se importa com a necessidade do outro, onde um se importa quando o outro não está presente, sente a falta quando aquela pessoa não está ali, para não deixar aquela pessoa se perder. Às vezes o pastor, ele toma conta de uma igreja e às vezes ali naquela igreja tem 200 pessoas. Nem sempre em um culto ele vai perceber que aquela pessoa se ausentou. Mas veja que todos nós escolhemos um lugarzinho para sentar na igreja. Os irmãos que sentam mais no fundo, os irmãos que sentam mais na frente, os que sentam mais no meio. E ali a gente senta sempre perto de uma pessoa com quem a gente pode criar um vínculo, com quem a gente cria um vínculo. Então dá para perceber quando aquele irmão não veio, quando aquele irmão não está presente, a falta, a ausência, para ligar, para se importar, para mandar uma mensagem, sentir sua falta no culto, por que você não foi hoje, então está acontecendo alguma coisa. Então você cria vínculos de amizade e aí você se importa com o outro que está à sua volta. Além disso, a igreja ela não só tinha essa comunhão, como ela também era uma igreja que perseverava na oração. A oração era o motor que sustentava a vida espiritual deles. A igreja se reunia para orar o tempo todo. Uma das principais características da igreja em Jerusalém era a prática da oração. Não era a oração só individual, como também a oração coletiva. A igreja primitiva era marcada por uma vida de oração constante. Perseverar na oração significa orar com frequência, em unidade com propósito, buscando sempre a direção e o poder de Deus. Veja aqui, por exemplo, alguns exemplos que eu enumerei aqui de várias vezes que a igreja se reuniu em oração. Eles esperavam em oração pelo Espírito Santo em Atos capítulo 1, verso de número 14. A descida que aconteceu no dia de Pentecostes, no capítulo 2, eles estavam aguardando isso em oração. Ali, naquele momento que eles estavam também reunidos, eles oraram para tomar a decisão em quem é que eles iam escolher para substituir o lugar de Judas. Eles tinham horários regulares de oração, conforme Atos capítulo 3, diz que eles subiram na hora da oração. Oravam por ousadia em meio à perseguição em Atos capítulo 4. Eles tinham a oração como prioridade ministerial. Veja que eles dizem isso em Atos capítulo 6, verso número 4, que escolheram os diáconos para que eles pudessem perseverar na oração. Eles consagravam líderes com oração. Atos capítulo 6, verso de número 6. Eles intercediam pelos novos convertidos. Atos capítulo 8, verso de número 15. Eles oravam em favor dos irmãos que eram perseguidos. Atos capítulo 12, verso de número 5, a igreja estava orando por Pedro que estava preso. Assim como a igreja primitiva, devemos viver em constante oração. Olha o que Paulo diz à igreja de Tessalônica: orai sem cessar, reconhecendo o poder e a importância de uma vida cristã dedicada em oração. Mas vamos ao nosso segundo ponto, para que a gente possa ainda compreender mais ainda essa igreja primitiva, que é um modelo para os nossos dias atuais. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. No nosso primeiro tópico, nós temos aqui o primeiro símbolo cristão, a primeira ordenança bíblica para nós, que era o batismo. Diz assim o texto, capítulo 2, verso 38 de Atos: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Esse momento aqui marca uma prática fundamental da igreja primitiva, que era o batismo nas águas. O batismo ele era uma expressão visível e pública da fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a pessoa acreditava em Cristo, acreditava que ele era o Filho de Deus, ela então pedia para ser batizada e era um testemunho público de que ela realmente tinha se arrependido dos seus pecados, estava morta para o mundo e agora estava vivendo para Cristo. A igreja de Jerusalém, ela sabia que o batismo não era apenas um rito qualquer, mas uma ordenança instituída por Cristo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, verso 16, que quem crê e for batizado será salvo. Naquela época, a igreja primitiva, ela batizava quem se convertia. Todas as pessoas que se convertiam e pediam para ser batizado, automaticamente elas já eram batizadas. O batismo era o passo inicial da caminhada cristã.
simbolizando a morte para a vida antiga, para o mundo, e o renascimento em Cristo, conforme ensina o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, verso de número 3 até o 4, quando ele diz que nós agora estamos sepultados com Cristo pelo batismo e voltamos à vida, ou ganhamos vida assim também como ele ressuscitou. A gente também, quando sai do batismo, a gente sai como nova criatura, é o que ele ensina a partir de Romanos capítulo 6. Veja que o batismo, ele só era aplicado àqueles que já tinham se arrependido dos seus pecados e crido no Senhor Jesus. Olha o que Pedro ensinou no livro de Atos. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Cristo Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, cada pessoa que se convertia, havia ali o anúncio, a confissão de que eles tinham se arrependido do seu pecado, então essa pessoa, ele era batizado. Não era apenas um ritual vazio ou automático, mas uma demonstração consciente e pública da transformação interna que estava acontecendo na vida daquele indivíduo. Então, quando a pessoa ele sentia a mensagem, ele recebia a palavra, ele acreditava, então ele pedia para ser batizado. É o caso do eunuco que foi evangelizado por Filipe. Filipe pregou a mensagem para ele, foi o suficiente para ele compreender o que tinha sido ministrado e dizer: o que é que me impede de ser batizado? Aqui tem água e eu creio. Ele disse: nada. Então batizou ele imediatamente e ele recebeu. Então hoje o batismo continua sendo o símbolo inicial mais importante para quem deseja seguir a Jesus. É o anúncio público da fé, que deve ser feito com consciência e arrependimento verdadeiro. Então hoje eu vejo que a igreja ela passa as pessoas pelo discipulado primeiro, um ensinamento primeiro, para que as pessoas possam se consolidar melhor, se alicerçar melhor, para que ela entenda qual é a finalidade do batismo e elas possam se batizar e assim ficarem firmes na fé. Igrejas saudáveis cuidam para que seus membros entendam o significado do batismo, evitando assim práticas automáticas e superficiais, batizando apenas por euforia, por alegria, né, por impulso daquele momento ali. Eu quero batizar, tá vendo o outro batizar e vai lá e batiza também e não sabe o significado nem a importância daquilo que está acontecendo. Então as pessoas precisam entender que o batismo nas águas é um símbolo importante para a igreja primitiva praticava, uma ordenança, é um sacramento cristão e a gente precisa levar isso muito a sério. Ainda no segundo ponto, nós temos aqui uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O segundo tópico fala sobre a ceia do Senhor. Era outro símbolo que a igreja de Jerusalém observava fielmente, era a ceia do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, verso 42, relatam que eles perseveravam no partir do pão. Esse termo é geralmente entendido como a celebração da ceia do Senhor, instituída por Jesus na noite anterior à sua morte, conforme Lucas capítulo 22, versículo 19 até o versículo de número 20. Celebrar a ceia não era apenas uma cerimônia, mas um momento de profunda comunhão com Cristo e com os irmãos que estavam ali. Lembrando constantemente do sacrifício que Cristo tinha realizado e feito na cruz do Calvário. Então é muito importante que os cristãos eles possam discernir qual é o significado do corpo de Cristo, né, da participação, da comunhão que a gente tem na ceia do Senhor Jesus. Veja que quando Paulo está ensinando a igreja de Corinto acerca da ceia, ele vai dizer que quem come do corpo de Cristo, né, que participa desse partir do pão, sem discernir o que é o corpo de Cristo, essa pessoa se torna culpada de tudo que ele sofreu na cruz do Calvário. E a gente precisa discernir que corpo é esse que Paulo está se referindo. Quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver algumas expressões sobre o corpo de Cristo. A primeira delas é o corpo físico que ele tinha, né? O corpo que ele sofreu na cruz do Calvário, o corpo que morreu, o corpo que foi sepultado, o corpo que sentiu fome. Esse é o corpo físico. Mas este corpo que Paulo está se referindo no capítulo 11, ele está se referindo ao corpo místico, ao corpo que é composto por todos os membros que fazem parte da igreja de Cristo. E isso também, esse mesmo raciocínio, permanece no capítulo 12. A gente interpreta esse texto à luz do seu próprio contexto. Paulo está dizendo que somos nós membros do corpo de Cristo. Então, quando Paulo estava ensinando o capítulo 11 acerca da ceia, o que motivou ele a ensinar sobre a ceia foi a divisão que estava acontecendo no corpo de Cristo, entre os irmãos. Uns comiam e deixavam os outros com fome. Uns bebiam, ficavam embriagados e os outros não bebiam nada.
E aí Paulo diz, vocês ao invés de se unirem para melhor, vocês estão se unindo para pior. Ou seja, as pessoas não estavam tendo consideração pelo outro, amor pelo outro, comunhão com o outro. Cada um estava buscando o seu próprio interesse, satisfazer a sua própria vontade. E aonde ele diz, quem não discernir, se eu não tenho entendimento que o irmão que está ali do meu lado, que faz parte da mesma igreja que eu faço, ele é membro do corpo de Cristo, ele faz parte do corpo, ele também é o corpo de Cristo juntamente comigo, se eu não tenho esse entendimento, irmão, então eu estou participando para pior, eu estou participando para a minha própria condenação, eu me torno culpado de todo o sofrimento que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Em um outro assunto, em um outro momento, a gente se aprofunda um pouco mais sobre isso. Eu tenho aulas anteriores aqui falando sobre esse tema para você compreender melhor. Mas vamos continuar. Os primeiros cristãos, eles combinavam essa ordenança com refeições comuns, que eram chamadas de festa do amor, conforme ou a festa ágape, né? Atos capítulo 2, verso 46. Dessa forma, a morte de Jesus era lembrada todos os dias, reforçando o compromisso de viver segundo o seu exemplo de amor e entrega. A ceia do Senhor, querido, deve ser celebrada regularmente nas igrejas como um momento de renovação espiritual e de comunhão. Não é um evento trivial ou apenas simbólico, mas uma experiência de fé que fortalece a caminhada cristã e nos deixa unidos cada vez mais como igreja de Cristo, como a igreja do nosso Senhor. Mas vamos ao nosso terceiro e último ponto para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje. Uma igreja modelo. No primeiro tópico, nós temos aí uma igreja reverente e cheia de dons espirituais. A igreja de Jerusalém, ela é descrita em Atos capítulo 2, verso número 43, com uma expressão muito significativa. Diz o texto, e em cada alma havia temor. A palavra grega usada aqui para temor, ela significa reverência, respeito profundo pelo sagrado. Temor a Deus aqui, querido, não é o medo que te faz fugir de Deus. Antes de tudo é respeito a Deus, amor a Deus, obediência à sua palavra e adoração a Ele. Então não é um medo para te fazer fugir, mas é aquilo que te faz reverenciar a presença de onde você está. Logo, temer a Deus significa honrar e respeitar a sua autoridade e o seu senhorio. Vejamos alguns exemplos aqui do temor ao Senhor na igreja de Jerusalém. Veja que após a morte de Ananias e Safira, o texto diz que sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Atos capítulo 5, verso de número 5. E o texto no verso 11 diz, e assim houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviam a notícia destes acontecimentos. À medida que a igreja ia crescendo e se espalhava para outras regiões, o temor do Senhor era notório na igreja. Veja, por exemplo, Atos capítulo 9, verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então havia temor, havia reverência ao Cristo que eles acreditavam, que eles pregavam, que eles ensinavam. Havia reverência ao Deus a quem eles estavam servindo. Veja que baseado no próprio texto que a gente acabou de ler, a presença de Deus era viva, era palpável. Assim como aconteceu com Moisés lá no Monte Horebe, quando ouviu o chamado de Deus e foi instruído a tirar os sapatos porque estava pisando numa terra santa, conforme Êxodo capítulo 3, verso de número 5, e também o próprio Josué mais tarde, quando viu aquele varão ali na noite, né, antes de entrar em Jericó, e ele também pediu para que ele tirasse a sandália dos pés. Esse respeito, querido, pelo sagrado não pode faltar na igreja nos dias de hoje. Nós precisamos respeitar as coisas sagradas. Nessa era de internet, a gente tem visto aí tanta gente banalizando as coisas sagradas, brincando com o sagrado, né? Brincando com línguas estranhas, né? Com as coisas espirituais, com os dons, fazendo verdadeira anarquia, zombaria com as coisas sagradas. E a gente precisa ter cuidado para a gente não estar tomando o nome do Senhor, o nosso Deus, em vão. Muitos têm escandalizado a igreja de Cristo e têm servido de motivo de chacota, de zombaria através de redes sociais, de meios de comunicação, porque as pessoas não têm o temor que deveria ter, o temor necessário que deveriam ter.
É preciso cultivar uma atmosfera de reverência diante de Deus, pois sem isso corremos o risco de tratar a adoração e os encontros com Deus de forma leviana, de forma profana. A gente precisa entender que Lucas relata, que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os termos aqui usados, sinais e maravilhas, são os mesmos que Paulo utilizou para descrever dons do Espírito Santo no seu ministério em Romanos capítulo 15, verso de número 19. Os dons espirituais, eles manifestavam o poder de Deus e enriquecia a vida da igreja primitiva, confirmando o evangelho e edificando os irmãos. A finalidade dos dons na igreja não era para a autopromoção de quem recebia o dom, era para a promoção da igreja, promover a igreja, promover o evangelho, edificar as pessoas, edificar o irmão que precisava estar ali do lado para ser edificado e firmado na fé. Mas o que a gente tem visto hoje é o exibicionismo. Utilizam-se das ferramentas dadas por Deus para promover a si próprio, para promover a própria pessoa, ao invés de promover o Cristo que ele está ministrando, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nossa igreja precisa ser um lugar onde a reverência a Deus seja cultivada com seriedade e onde o Espírito Santo se manifeste em dons que edifica o corpo de Cristo. O respeito pelo sagrado e a abertura para os dons espirituais caminham juntos para fortalecer a fé e o testemunho da igreja. Não pode ser uma coisa desassociada da outra. O culto tem que ter ordem e tem que ter decência, tem que ter a manifestação do Espírito Santo e o nome do Senhor é glorificado através da igreja de Cristo. Mas vamos ao nosso segundo tópico aqui no terceiro ponto, uma igreja acolhedora. Outra característica marcante da igreja de Jerusalém é o seu espírito de acolhimento e comunhão. Em Atos capítulo 2, verso 44, diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso demonstra um compromisso real com a partilha e com o cuidado mútuo, o companheirismo, a forma de acolher aqueles que vão chegando e aqueles que vão sendo agregados à igreja de Cristo. Ser acolhedor é mais do que abrir apenas as portas da igreja. É abrir o coração para que todos se sintam parte da família de Deus, independente de sua origem, passado ou da sua condição social. A igreja não pode, de maneira alguma, nem pensando, fazer acepção de pessoas por causa da sua condição financeira, por causa da cor da sua pele, por causa dos seus status sociais ou por causa do passado das pessoas. A igreja precisa acolher a todos. Eu sei que muita gente hoje tem criado várias ressalvas na hora de acolher alguém por causa de alguns maus testemunhos, de maus exemplos, mas isso não pode fazer a igreja mudar na sua essência. A igreja primitiva era uma igreja acolhedora, uma igreja que acolhia, que abraçava, que se importava com aqueles que estavam à sua volta e estava chegando para ela para que pudessem fazer parte da família de Deus. A tendência humana é se fechar em grupos pequenos e exclusivistas, mas a igreja do Novo Testamento mostra que o acolhimento e a generosidade são essenciais para uma comunidade cristã e vibrante. O próprio Jesus, quando foi ensinar sobre o samaritano, o bom samaritano, já mostra justamente isso. Uma pessoa que era de uma religião completamente diferente daquele que estava caído à beira do caminho. E passou o sacerdote, passou o levita e não quiseram dar atenção àquele homem. Mas veio aquele homem que era de religião diferente, de nacionalidade diferente, mas veio ali, acolheu aquele homem, levou ele para um lugar e deu importância. Então isso fala do próximo, daquele que deveria fazer alguma coisa, não fez, mas aquele homem fez. Então isso fala da igreja acolhedora. Devemos trabalhar para que a nossa igreja seja um lugar onde todos se sintam recebidos, amados, acolhidos e respeitados. Isso significa investir em relacionamentos genuínos, estar atento às necessidades uns dos outros e praticar o amor que Cristo nos ensinou, conforme João capítulo 13, verso 34 até o verso de número 35. E no terceiro e último tópico, uma igreja adoradora. A adoração também é uma marca da igreja de Jerusalém. Veja que em Atos capítulo 2, verso 47, fala que os membros louvavam a Deus. Aleluia. O verbo grego usado aqui,
né, expressa uma adoração que vai além do simples cantar. É um louvor cheio de júbilo, de gratidão, de entrega total. É quando a igreja se rende ao nome do Senhor. Esse mesmo termo que é usado aqui em Atos sobre o louvor a Deus que a igreja primitiva prestava, é o mesmo descrito também por Lucas no capítulo 2, verso de número 13, quando diz que os anjos louvou o Senhor na vida de Jesus. E é também o mesmo registrado em Atos capítulo 3, quando aquele homem entrou glorificando e louvando a Deus no templo depois de ter sido curado. Então louvar a Deus significa reconhecer a grandeza e o poder de Deus. É expressar gratidão, é se entregar inteiramente a Ele, sem reserva e sem ressalva. Que você possa, querido, dar o perfeito louvor, a perfeita adoração, se render a Ele e reconhecer Ele como Senhor da sua vida, como Senhor da igreja, como Senhor das nossas vidas, para que nós possamos assim dar o perfeito louvor ao nosso Criador, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu quero concluir essa aula dizendo que estudamos nessa lição as principais marcas da igreja primitiva, especialmente sua firmeza doutrinária e a sua comunhão cristã. Foi fundamental aprender com a igreja primitiva no dia de hoje. Embora fosse uma igreja modelo, a igreja de Jerusalém também enfrentou desafios, enfrentou problemas, como veremos em lições futuras daqui para frente. Ainda assim, seu exemplo continua sendo uma referência de fé, ensino e vida espiritual para todas as igrejas nos dias de hoje. Que também sejamos uma igreja com alicerces sólidos, firmados na palavra e guiados pelo Espírito Santo. Se esse ensino edificou a sua vida, se você conseguiu ser edificado nessa aula de hoje, não se esqueça de dar aquele joinha, de fazer a sua inscrição, ativar o sininho e deixar um comentário aqui o que você achou da aula de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima semana em nome do Senhor Jesus.